Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilene e eu sou a Lívia. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes. É uma peça, gente, que é fora de tudo que você já viu na vida. Sim, a gente tem várias peças que a gente fala isso, mas é impressionante como sempre vem surpresas por aí. E essa peça, ela já começa com uma coisa diferente, que é o cenário. O cenário impacta de uma forma inacreditável. E ela é uma peça inovadora. É uma peça que ela não tem fala nenhuma e ela usa muita junção de várias artes. Então você vê muita expressão corporal, de dança mesmo. E ela junta várias artes num lugar só. Tem o teatro, tem a dança, tem a necessidade das luzes, combina tudo com uma trilha sonora perfeita. Então todos esses elementos, eles são importantíssimos para a condução da peça. É, porque normalmente a gente fala da iluminação, da sonoplastia, como se fosse um complemento. E nesse caso não. Essa peça, ela seria impossível sem todos os elementos juntos e de forma precisa, como acontece na peça. Inclusive, antes de começar a peça, a gente é orientada a não passar na frente do retroprojetor. Porque se uma pessoa abestalhada resolve passar na frente do retroprojetor, acaba com a peça. Sim. E outro aviso que eles dão logo de início e que é frisado e que a gente vai frisar aqui é que em hipótese nenhuma mesmo pode tocar o telefone ou você pode tentar acessar mensagem, de jeito nenhum mexer no celular. Porque ela é uma peça totalmente no escuro, gente. Ela é muito escura, a peça. Por quê? Porque eles usam retroprojetor, eles usam muito da iluminação. Então acontece alguma coisa, vem um clarão assim na sua frente. E se você vê uma claridade no meio de um escurão assim, você se distrai, você perde a atenção da peça. E nesse caso você perde a experiência da peça em si. Essa peça ela é bem abstrata. Não é uma peça que tenha início, meio e fim, ou gestual que te leva a pensar, que não sei o que lá. Ela é mais uma peça de emoção, o que ela te transmite. É uma obra de arte. É como você ir, por exemplo, no MASP, ver uma obra de arte e falar: o que essa obra de arte me transmite? É abstrato. Então, cada um acaba saindo com um tipo de interpretação ao final da peça. Se você é acostumado a assistir teatro, textos teatrais, a gente sempre comenta muito do clássico Esperando Godot. E eles têm inspiração em Esperando Godot, a companhia tem inspiração nesse texto. E essa peça novamente remete a Esperando Godot, porque é uma peça que ela não tem uma explicação. Tipo, é isso, você te entrega uma resposta. Não, você vai entender de acordo com o que você está assistindo ali. Logo no início, como a Neném falou, que o cenário impacta bastante, mas ao não ser apresentados os atores, os personagens, eles já não são apresentados de uma forma totalmente diferente. Primeiro que a gente só vê os pés deles. A gente não vê mais nada. Mais nada mesmo. A gente não sabe por onde começar. E não é porque a gente vê os pés assim. A gente vê os pés assim, pra cima. E a gente fica: o que tá acontecendo? De onde veio? Porque eles estão pendurados, eles estão deitados, eles estão em pé, eles estão plantando bananeira, o que eles estão fazendo? E assim, eles não estão assim parados, eles estão fazendo um monte de coisa com os pés. Assim, uma coreografia perfeita, muito complexa, 2 atores fazendo uma coreografia completamente linda, com os pés e de ponta cabeça. E a gente fica: como é que? E tudo é muito sincronizado. Durante todo o espetáculo chama atenção o sincronismo entre eles. Tanto que você não sabe quem é quem. A gente nem tem como falar assim: a gente gostou de tal ator, ou gostou de... É como se fosse uma pessoa só mesmo. É muito sincronizado, não dá pra saber quem fez o movimento tal, quem fez o movimento X, ou... não dá. Eles são idênticos em cena. Uma coisa que eu achei interessante e que eu senti durante a peça é que o André Curti, ele comentou que essa peça, ela tem como palavra-chave o medo. Justamente porque eles conceberam ela durante a pandemia. Mais do que durante a pandemia, durante a quarentena, né? Que foi o primeiro trecho do nosso medo da pandemia toda, que durou depois dos outros 3 anos. Mas a gente consegue sentir isso, esse medo, e ele fala que durante o processo foi se transformando do medo ao amor. E é exatamente o que a peça transmite. Pra mim, particularmente, ele tocou desse jeito. Porque tem cenas muito fortes, densas, principalmente ali no começo, que a gente fica com uma sensação angustiante. E ela vai evoluindo de uma forma muito sublime, bonita, para uma catarse do amor.
E quando ela chega, inclusive, nessa catarse do amor, que é, acho que é o ápice, inclusive, a gente comentando com uma outra amiga, ela também se emocionou nessa parte, é quando vem uma explosão de sentimentos bons na gente, em nós como espectadores. Vêm as lágrimas mesmo não tendo nenhuma fala ali, ou nenhum gestual específico que nos levou àquilo, mas o conjunto da obra nos leva àquela sensação de estou me emocionando com essa cena particularmente falando. E essa cena que ela está citando, ela é uma cena que tem muita iluminação. E elas são iluminações assim, como se fossem janelinhas. Então, quando a gente pensa que está falando sobre a pandemia, a gente remete ao que a gente vivenciou, né? Que a gente via as luzes dos prédios, mas a gente não conseguia imaginar quem estava ali, que vida que estava passando, o que estava acontecendo. Então, tem essa mensagem também. E um dos elementos que me chamou bastante atenção, que foi a iluminação com cor que remetia a algum significado. Então, a primeira cena toda ela é em azul. Então ela acontece com tons azuis, com azul no background e tudo mais. A segunda já é vermelho, tudo é vermelho. Aí nos remete ao quente e frio, ao bem e o mal, e é justamente uma seguida da outra. Então você vê que não é por acaso, ele foi construído com um propósito. Além disso, os sons na peça, ele não fica só numas caixas fixas, ele passeia. Você ouve o som que vem dali, de repente um som que vem de trás, e de repente o som dá uma ondulação pelo teatro, e isso também faz o complemento da peça. Tem uma cena em específico em que o que está acontecendo em cima é espelhado embaixo. Só que o espelho não é espelho, é um espelho humano. Então um do ator está em cima e o outro está embaixo. E ele vai andando em cima e o de baixo vai acompanhando, espelhando. A precisão desses movimentos é chocante. É chocante, porque ele vai encostar devagarzinho, o de baixo está encostando devagarzinho. No vidro, gente, ali, que divide uma cena da outra, que não é uma cena diferente. É a mesma acontecendo ali. Eu achei isso mais uma das partes que nos impressiona bastante. Vira e mexe, a gente vai em teatros que tem muita projeção, tem alguma coisa de audiovisual, que nem sempre orna. Gente, nem sempre orna, fica a dica. Mas nesse, era precioso. Foi finalmente um teatro em que o audiovisual e o teatro se casaram. Não foi uma coisa em que um era convidado e o outro era o noivo. Eles se casaram. Foram importantíssimos um para o outro e eles são indivisíveis nessa peça. Logo de início, o curador do teatro, ele veio falar sobre a companhia, né? Antes de iniciar a peça, ele falou que era uma mistura de cinema, teatro, dança, era todas as artes juntas. E é exatamente isso que a gente vivencia. Quando ele fala, a gente pensa, tá bom, né? Vamos ver no que vai dar. E dá muito bom, dá muito certo, eles são incríveis. A direção, a coreografia, a dramaturgia e a performance, tudo é por conta dos atores em cena, André Curti e Arthur Luanda Ribeiro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @Berto72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau!